Teorema da unicidade, ele diz que por um ponto P fora de um plano alfa, passa um único plano paralelo a alfa. Então, a gente já mostrou a existência desse plano. A gente mostrou que existe um plano beta paralelo a alfa passando pelo ponto P. Agora, a gente precisa mostrar que esse plano beta, ele é único. E para a gente mostrar a unicidade, a gente supõe que existe um outro plano nas mesmas condições e mostra que, na verdade, esses dois planos coincidem. Então, aqui a gente vai supor que existe um plano beta' e beta são distintos e beta' é paralelo a alfa passando por P. Então, a gente vai mostrar que, na verdade, beta e beta' coincidem. Então, a gente tem aqui o plano alfa, o ponto P fora de alfa, e os dois planos beta e beta' distintos, passando por P e paralelos a alfa. Então, a gente sabe que beta e beta' tem P como um ponto comum. Então, P é comum a beta e beta'. Pelo teorema da intersecção, se dois planos distintos têm um ponto em comum, a intersecção desses dois planos é uma única reta que passa por aquele ponto. Então, a gente supôs aqui que beta e beta' são distintos. Eles têm um ponto P em comum. Então, pelo teorema da intersecção, a intersecção entre beta e beta' é uma reta, que a gente vai chamar de R, que passa pelo ponto P. Então, P pertence a R. E aí, como a reta R ela está contida em beta e em beta', e pelo fato de que beta e beta' são paralelos a alfa, a gente pode afirmar que R também é paralelo a alfa. Isso vai ser provado no exercício 4 da lista 3, que pede para mostrar que se dois planos distintos são paralelos, toda reta de um deles é paralela ao outro. Então, beta é distinto de alfa, beta' é distinto de alfa. Então, toda reta de beta é paralela a alfa, toda reta de beta' é paralela a alfa. O R está nos dois, então R é paralelo a alfa. Então, aqui a gente tem a reta R, que passa por P, é a intersecção de beta e beta' e é também paralela ao plano alfa. E aí, a gente vai agora, então, tomar uma reta S no plano alfa que não seja paralela a R. Então, aqui, a gente vai pegar uma reta S em alfa que não é paralela a R. E aí, pelo teorema 1 de determinação de planos, a gente tem que existe um plano gama que ele é determinado pela reta S e pelo ponto P, porque o ponto P está fora da reta S. Então, S e P determinam um plano que a gente vai chamar de gama. Isso vem lá do teorema 1. Então, aqui a gente teria um plano gama que ele é determinado por S e por P. Esse plano gama, ele vai interceptar tanto o plano beta quanto o plano beta'. Então, aqui, a intersecção de planos é uma reta. Então, a intersecção entre o plano gama e o plano beta vai ser uma reta, que a gente vai chamar de T. E a intersecção do plano gama com o plano beta' vai ser outra reta, que a gente vai chamar de T'. Então, aqui, beta intersecção gama é uma reta T,
e beta' intersecção gama é uma reta T'. E a gente pode afirmar ainda que as retas T e T' são distintas de R, e além disso, a gente pode afirmar que ambas são paralelas a S. T e T' paralelas a S. Então, por que elas são paralelas a S? Porque a intersecção entre os planos beta e alfa, e beta' e alfa, é vazia. Esses três planos é beta distinto de alfa, beta' é distinto de alfa. Então, se eu tenho uma reta T em beta e uma reta S em alfa, elas não têm nenhum ponto em comum. A mesma coisa aqui para T' e S. Elas também não têm nenhum ponto em comum. E além disso, a gente tem que S e T, elas são coplanares, porque ambas estão no plano gama. S e T' também são coplanares, porque ambas estão no plano gama. Então, retas que são distintas, né, não tem nenhum ponto em comum, e são coplanares, elas são paralelas. Isso está lá nas posições relativas entre as retas. Então, T e T', elas são paralelas a S. Além disso, T e T' são concorrentes em P. Então, a gente tem aqui que T e T', como elas são distintas, elas são concorrentes no ponto P, porque elas têm o ponto P em comum. Então, elas são concorrentes e paralelas a S. Mas isso é um absurdo, porque ele contraria o postulado das paralelas, que diz que existe uma única reta paralela a uma reta dada passando por um ponto. Então, a reta paralela a S passando pelo ponto P, ela é única. Então, não pode existir T e T' distintas, ambas paralelas a S e ambas passando por P. Então, isso é um absurdo, porque contraria o postulado das paralelas. Logo, então, a gente chegou no absurdo, supondo que existe um plano beta' distinto a beta nas mesmas condições de beta. Ou seja, na verdade, então, como a gente supôs isso chegou no absurdo, é o contrário disso que é verdade, né? Então, beta e beta' são o mesmo plano, e beta' e beta é único, como a gente queria demonstrar.